Retornando com o programa Os Cientistas de Ribeirão, trazendo o professor Luiz Amilo, discutindo e colocando a triste realidade da educação brasileira, especialmente de algumas escolas públicas. Professor Luiz Amilo, eu, como educador, como professor de psicologia e com a preocupação com a educação brasileira, invariavelmente tenho ouvido e lido na mídia e na literatura que os scores dos nossos estudantes, em geral, em média, em geral do Brasil, nas provas de avaliação, o Saresb, a Prova Brasil e os scores internacionais, quando comparamos os resultados da 4ª e 8ª série com estudantes estrangeiros, no PISA, no TIMSS, nas avaliações de leitura, de escrita, de matemática, de ciência, os nossos scores, em média, ficam bem abaixo, para não dizer as últimas posições quando comparados com aqueles de outros países. Como você vê esse cenário? Por que scores tão ruins? É óbvio que a educação não é só medir o desempenho escolar fruto de uma prova qualquer. Será que não está faltando uma melhor ênfase no ensino das ciências em geral? Professor, essa é uma triste realidade que a gente vivencia todos os dias. Porque uma coisa é você fazer uma crítica no jornal e estudar seus filhos numa escola particular, onde o que você paga já é a primeira exigência. O que tem aqui no Estado, os pais abandonam os filhos, eles não acompanham os filhos. Eu nunca encontro, quase nunca encontro um pai que vai lá me perguntar se eu estou passando tarefa, se eu estou dando aula, se eu falto, qual é o método que eu uso, se eu tenho interesse no filho dele ou não. Então o que acontece é que, associado a esse desinteresse dos pais, que é um fenômeno moderno, né? Esse verdadeiro abandono, esse desprestígio que o professor passou a ter, que é um paradoxo, você dizer que o professor passou a ter um desprestígio. O aluno não olha mais para o professor como um modelo, como nós olhávamos no nosso tempo. Eu fui querer ser professor porque eu queria ser como alguns professores, ou então queria não ser como alguns professores. E acredito que todo mundo que foi para esse caminho foi mais ou menos com essas intenções, né? O aluno olha para mim e ele vê, isso aí é eu ganho mais do que ele. Já ouvi isso de aluno. Associado a políticas equivocadas, políticas educacionais equivocadas, feitas lá em Brasília, feitas lá em São Paulo, feitas lá na 9 de julho, sem me consultar, sem saber quais são as reais necessidades. Eles decidem lá que eu devo ter 2 aulas por turma, 1 aula por turma, de um certo período, muda-se a grade curricular à vontade deles, eles não perguntam para mim o que é necessário, né? E parece que eles esquecem da LDB, parece que eles esquecem dos parâmetros básicos comuns à educação brasileira, e parece que eles esquecem também que o professor precisa comer. Porque o salário que eu ganho é salário de moleque. Eu não tenho vergonha de dizer isso. É salário de moleque. Porque eu não posso imaginar que alguém que ganha, como um deputado, mais de 20 mil reais, como um juiz, mais de 20 mil reais, como um político que acha que ganhar 10, 12 mil reais, como um vereador é pouco, acreditar que um professor possa sobreviver com 1.000 e poucos reais, que é o meu salário. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Agora, a gente não se compara ao salário que a gente ganha. Nós continuamos idealistas, continuamos fazendo como o senhor bem sabe. Agora, tem o problema de, na prática, isso acaba resultando em nada. Porque o aluno ele é promovido automaticamente. Sugere-se que a gente faça a recuperação desse aluno através de ciclos. Isso não é feito. Não adianta a delegada de ensino, não adianta o secretário da educação, não adianta o ministro da educação dizer que essas coisas funcionam, porque eu estou aqui embaixo e eu posso dizer, não funciona. E aí o resultado é esse. Na hora que o aluno é submetido a uma avaliação, ele vai mal, porque ele não sabe raciocinar, ele não sabe ler uma questão, ele não sabe dar uma resposta, né? Eu estou com um caso lá agora de uma professora que teve um infarto, está internada, então estou substituindo a professora, porque nós não temos professora substituto.
Então, nas aulas que eu tenho vaga, eu estou substituindo ela na área de matemática. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Aluno de segundo colegial que não sabe fazer conta. Aluno de segundo colegial que pega uma questão de análise combinatória e não entende a questão. E você lê 5, 6 vezes com ele, ele continua não entendendo a questão. Então, por causa disso, é que eu sei que um aluno desse ele vai mal no vestibular. E por causa disso que eu criei esse trabalho voluntário para tentar ajudar a pensar, ajudar a raciocinar em cima de um pensamento lógico, matemático, para ele poder resolver a questão, porque a matemática é facinha, a física também é, a química também é, a biologia também é fácil você compreender história, geografia, literatura, desde que você tenha esses conteúdos. Olha essas últimas políticas aqui no estado de São Paulo de apostilar a nossa rotina aí. O governo achou que podia apostilar porque ele acha que um professor é vagabundo, o outro não sabe o que está fazendo, e aí ele me impõe, ele me obriga a eu seguir uma apostilinha, que se eu não seguir eu consigo dar 10 vezes mais o assunto do que está na apostilinha. Em algumas cidades ele está exercendo uma pressão, os supervisores de ensino estão vigiando os professores, perguntando por que não estão usando a apostilinha, mas eu posso dizer que a apostilinha ela é bem inútil. Ela não resolve nada. Só que eles continuam perguntando para nós, os professores, que estão no dia a dia, o que é que a gente deveria fazer para resolver esses problemas. Para que na hora que o aluno fosse para um Saresp, para um Enem, para um vestibular qualquer de faculdades públicas, para um concurso qualquer, sei lá, às vezes o aluno não quer estudar, ele tenha condições de entender a questão, tenha condições de dar resposta. Mas o que acontece é que ele não tem conhecimento. Como é que você vai dar resposta se você não tem um conteúdo crítico? Porque não é só o conhecimento, é o conhecimento integrado à vida do dia a dia. O aluno não tem isso, então ele não consegue compreender para que ele está fazendo aquilo. Então ele vai na escola para passear, ele vai na escola para namorar, ele vai na escola para... Alguns vão para comer, alguns vão porque não tem coisa melhor para fazer, e o resultado é esse daí, ó. Nós vamos continuar ficando atrás de países de terceiro mundo. Se a gente não começar a pensar sério, e principalmente se as autoridades de assunto não começar a perguntar para nós, os professores, aqueles que estão na escola, porque tem professor que você fala, onde você trabalha? Eu trabalho na escola, mas ele não está lá. Ele está lá na escola particular, que é onde ele ganha dinheiro, onde ele tem satisfação, onde ele é respeitado. Se eles não virar para o nosso lado, esse negócio não vai se resolver, não vai ter mágica. Porque prova é prova, conteúdo é conteúdo, conhecimento é conhecimento, raciocínio é raciocínio. E os nossos alunos não têm. O que eu faço é tentar brincar um pouquinho com essas coisas. Luiz Amir, vamos supor que nós pudéssemos colocar o sistema educacional num tripé. O professor, a infraestrutura, a escola e o aluno. Usualmente os dirigentes educacionais, aí envolvendo aqueles que fazem as políticas públicas, dizem que os professores têm bons salários, que as escolas são extremamente equipadas. Algumas escolas dizem que tem até um laptop para cada aluno, ar-condicionado. Vamos supor que tem um limiar básico. Mas você destacou um aspecto muito importante no seu último comentário, de que alguns alunos parecem não ter condições de aprender algum conteúdo. Então, nesse tripé, como você vê o tripé e como fica o papel do aluno? Eu acho que o aluno é a vítima. Eu quase nunca dou razão para o aluno. Porque, às vezes, ele não vai entender por que você está dando razão para ele. Então, eu continuo sendo do lado de cá. Autoridade, né? Não autoritário, autoridade, continuo mandando, determinando. Abre o caderno, não é hora de dormir, não é hora de você acessar o seu telefone, sua mãe está ligando para você, ela está errada, porque você está na sala de aula. Eu continuo fazendo esse papel um pouco severo, mas eu não tiro a razão do aluno, porque ele não está vendo nada na frente dele. Ele não está vendo nada. Nós estamos dizendo que estamos dando educação para esse aluno, que nós estamos ensinando ele a pensar, tudo mentira. Não tem laptop, coisa nenhuma, as escolas até têm sala de informática, mas não funcionam. A escola está adaptada para ter 40 computadores. Se você for lá, tem 15, 7 não funciona. Né? A maioria dos professores não sabe acessar aquilo lá. Né? Não tem ar-condicionado, coisa nenhuma. Os nossos salários, se quiser, eu pego o lerite e mostro. É uma coisa ridícula. Então, mas não é por causa disso que a gente vai se comparar a essa porcaria e tornar o ensino uma porcaria.
Não, eu sou daqueles professores que faz das tripas o coração, né? Lá na minha casa o pessoal costuma brincar comigo, a minha família, né? Escuta, o que você está fazendo lá? E às vezes até me perguntam, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu continuo insistindo, porque eu estou para aposentar e eu acho que eu não vou pegar essa mudança. Mas enquanto eu puder insistir nisso, eu quero que as futuras gerações tenham bons professores, tenham bons alunos, que a escola seja aquela coisa gostosa da qual eu tenho saudade. Eu sinto muita saudade do meu colégio lá na Ilha Solteira, lá na Vila Piloto, nas barragens, porque eu sou filho de barrageiro. Agora, eu não sei se esses meus alunos vão ter essa saudade. Não sei, eu tenho dúvida. Então é por isso que eu ainda continuo lutando, apesar de tudo. O Luiz Amelo está transmitindo, ainda que muito rapidamente, e nos deixa comovido, emocionado, que é esta paixão pela educação brasileira. Sem mais palavras, voltaremos no próximo bloco.